Sabem, meus queridos, hoje eu vou contar uma história. Uma história que, bom, vai mexer com vocês, viu? É sobre alguém que vocês conhecem. Talvez não tenham parado para pensar na importância dessa pessoa. Uma história que acontece bem debaixo dos nossos narizes, mas a gente só percebe quando já era, né? Era uma manhã de terça-feira. Uma terça-feira qualquer, sabe? Recebi uma ligação que, gente, mudou completamente minha visão da vida. Do outro lado da linha, uma voz tremida, carregada de uma tristeza que, nossa, cortava a alma, feito uma navalha. Vovô, o senhor tem tempo para conversar? Eu preciso desabafar com alguém. Era a Mariana, uma senhora, 62 anos, acho. Conheci numa fila de supermercado faz uns meses. Aquela mulher que sempre tinha um sorriso enorme. Cumprimentava todo mundo com uma alegria contagiante. E agora, do outro lado do telefone, soluçando como uma criança perdida. Claro, minha filha, conta tudo pro vovô, o que tá acontecendo? E aí, ela começou a me contar uma das histórias mais tocantes que eu já ouvi na vida. Uma história sobre sacrifício, sobre amor incondicional e sobre ingratidão. Uma história que, infelizmente, se repete em milhares de lares pelo Brasil inteiro, né? Mariana tinha sido casada por 35 anos com o João, um cara trabalhador que morreu de infarto aos 58 anos, deixando ela sozinha para criar os 2 filhos que ainda não tinham se formado. Rafael, o mais velho, estava no último ano de engenharia e a Ana Clara cursava medicina. Vovô, quando meu marido morreu, eu poderia ter me entregado ao desespero. Poderia ter vendido tudo e ido morar com minha irmã no interior, como ela sugeriu. Mas eu olhei para aqueles 2 jovens com os sonhos brilhando nos olhos e pensei, não, Mariana, você não vai deixar os sonhos deles morrerem junto com o pai. A voz dela tremia enquanto ela contava como virou a vida dela de cabeça para baixo. Mariana, que era professora de matemática numa escola particular, ganhava um salário, digamos, modesto. Começou a trabalhar como diarista nos fins de semana para complementar a renda. Ela, que nunca tinha limpado a casa de ninguém, se humilhou, batendo de porta em porta, oferecendo seus serviços. Eu lembro da primeira vez que peguei aquela vassoura na casa da Dona Carmen. Minhas mãos estavam trêmulas, meu orgulho ferido, mas eu pensava nos meus filhos. Pensava no Rafael estudando para ser engenheiro, na Ana Clara sonhando em salvar vidas, e aquilo me dava forças. Durante 6 longos anos, Mariana viveu uma rotina, meu Deus, que faria qualquer um desistir. Segunda a sexta, lecionava na escola, lidando com adolescentes indisciplinados e salário atrasado. Sábado e domingo, limpando casas, voltando para casa com as mãos machucadas e as costas doloridas. Mas não parava por aí. À noite, depois de chegar morta de cansaço, ela ainda ajudava os filhos com os estudos, revisava trabalhos, tirava dúvidas de matérias que, às vezes, nem dominava completamente. Eu dormia 4 horas por noite, vovô. Tinha dias que eu chorava no banho, mas nunca na frente deles. Nunca deixei eles perceberem o quanto eu estava sofrendo. Eu queria que eles se concentrassem apenas nos estudos. E vocês, que estão se emocionando com essa história, como eu me emocionei, não deixem de apertar aquele botão de like e se inscrever no canal. Histórias como essa merecem ser compartilhadas, merecem tocar outros corações. Continuem aí que o mais tocante ainda está por vir. Mariana me contou sobre as noites em que ficava acordada fazendo contas no papel, tentando equilibrar as despesas. Mensalidade da faculdade, livros, transporte, alimentação, roupas, tudo isso com um orçamento que mal dava para o básico. Teve um mês que eu vendi minha aliança de casamento para pagar a mensalidade do Rafael. Ele nunca soube. Eu inventei que tinha perdido ela na limpeza de uma casa. Ele ficou triste. Disse que eu deveria ter mais cuidado com as coisas importantes.
Se ele soubesse que aquela aliança tinha pago a mensalidade dele... A voz dela se quebrou e eu senti um nó na garganta. Imaginem vocês o que essa mulher não passou. Quantas mães, quantos pais não fazem sacrifícios silenciosos pelos filhos, sacrifícios que nunca são reconhecidos, nunca são valorizados. Durante esses anos, Mariana não comprou uma peça de roupa nova para ela. Usava sempre as mesmas 3 blusas, as mesmas 2 calças, os mesmos sapatos furados que ela consertava com cola. Quando os filhos perguntavam por que ela não se cuidava mais, ela ria e dizia que estava numa fase minimalista. Eu mentia tanto, vovô. Mentia quando dizia que não estava com fome no jantar para que sobrassem as 2 coxinhas de frango para eles. Mentia quando dizia que não gostava mais de ir ao cinema para não gastar dinheiro. Mentia quando falava que estava bem, que estava feliz. Mas o mais doloroso de tudo era ver como os filhos começaram a tratá-la. Com o passar dos anos, conforme foram crescendo e se acostumando com os sacrifícios da mãe, eles passaram a vê-los como algo natural, como uma obrigação. Rafael começou a reclamar que as roupas dele não eram de marca, como as dos colegas. Ana Clara se irritava quando a mãe chegava tarde das casas onde trabalhava e não tinha preparado o jantar do jeito que ela gostava. Eles começaram a me ver como uma empregada, vovó. Eu que lutei tanto para dar o melhor para eles, passei a ser tratada como alguém que estava ali apenas para servir. Um dia, Ana Clara chegou em casa revoltada, porque uma colega da faculdade havia comentado que viu a mãe dela limpando a casa de alguém conhecido. Mãe, você não tem vergonha na cara, não? Eu falando para todo mundo que você é professora e você por aí limpando casa dos outros, você está me fazendo passar vergonha. Mariana me contou que naquele momento sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela, que trabalhava 16 horas por dia para que a filha pudesse estudar medicina, estava sendo repreendida por buscar dinheiro honesto para custear os estudos da própria filha. Eu tentei explicar para ela, vovô. Tentei dizer que eu estava fazendo aquilo por amor, para que ela pudesse se formar. Mas ela apenas revirou os olhos e disse que eu deveria ter pensado nisso antes de ter filhos. E vocês, que estão acompanhando essa história, se ela está tocando o coração de vocês como tocou o meu, não se esqueçam de compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma história como essa pode abrir os olhos de um filho ingrato, de uma filha que esqueceu de valorizar os sacrifícios dos pais. Os anos passaram e finalmente chegou o dia da formatura. Rafael se formou engenheiro, Ana Clara se tornou médica. 2 formaturas que Mariana assistiu chorando de alegria no fundo do auditório, com o mesmo vestido surrado que usava há 5 anos, mas com o coração transbordando de orgulho. Eu pensei que finalmente ia ter o reconhecimento deles, vovô. Pensei que eles iam olhar para mim e dizer: "Obrigado, mãe. Sem você, nós não teríamos conseguido." Mas não foi isso que aconteceu. Rafael conseguiu um emprego numa empresa multinacional e se mudou para São Paulo. Ana Clara foi aprovada numa residência médica em Brasília. Os 2 saíram de casa sem olhar para trás. Eles saíram da minha casa como quem sai de um hotel, vovô. Pegaram as coisas deles e foram embora. Eu, que dediquei mais de 1 década da minha vida para eles, me tornei uma estranha. Mariana voltou a viver sozinha, na casa que parecia grande demais para uma pessoa só. A casa que ela havia mantido de pé com tanto esforço, agora ecoava com o silêncio da solidão. Os telefones dos filhos foram ficando cada vez mais raros. Primeiro eram semanais, depois quinzenais, depois mensais. Quando ela ligava, eles sempre estavam ocupados, sempre tinham alguma desculpa para encurtar a conversa. Eu comecei a perceber, vovô, que eles só entravam em contato comigo quando precisavam de alguma coisa. Uma receita de comida que eu fazia, uma informação sobre algum documento, alguma lembrança da infância que eles queriam confirmar. O Rafael se casou e só comunicou o fato para a mãe 3 dias depois da cerimônia, por mensagem no WhatsApp.
Disse que foi uma coisa simples, só para o civil, que não valia a pena ela fazer a viagem para São Paulo. Ana Clara começou a namorar um colega de residência e, nas raras vezes que falava com a mãe, só comentava sobre as viagens que fazia com o namorado, os restaurantes caros que frequentavam, as roupas de marca que comprava. Eles construíram uma vida nova, vovô, uma vida onde eu não tinha lugar. Eu que dediquei minha vida inteira para que eles pudessem ter essa vida. Mariana tentou se reconstruir. Voltou a dar aulas particulares, começou a frequentar um grupo de terceira idade na igreja. Tentou construir novos relacionamentos. Mas havia uma dor constante no peito, uma sensação de vazio que não conseguia preencher. Teve uma vez que eu passei 2 semanas no hospital com pneumonia, vovô. 2 semanas! E eles nem souberam. Foram os vizinhos que cuidaram de mim, que levaram comida, que se preocuparam. Meus próprios filhos, que eu criei no colo, não sabiam nem que eu estava doente. E foi aí que chegamos ao ponto mais doloroso dessa história, meus queridos. Um evento que aconteceu há apenas 1 semana e que motivou o telefonema dela para mim. Rafael e Ana Clara decidiram fazer uma surpresa para Mariana. Depois de quase 2 anos sem visitar a mãe, eles apareceram em casa no domingo, trazendo um almoço pronto de um restaurante caro. Eu fiquei tão emocionada, vovó. Pensei que finalmente eles tinham percebido como eu sentia falta deles, como eu precisava da presença deles. Durante o almoço, eles conversaram sobre amenidades. Rafael falou sobre a promoção no trabalho, Ana Clara comentou sobre um congresso médico que tinha participado. Mariana ouvia tudo com os olhos brilhando, feliz por ter os filhos ali, por saber que eles estavam bem. Mas, depois do almoço, veio o verdadeiro motivo da visita. Mãe, a gente precisa conversar com a senhora sobre uma coisa importante, disse Rafael, assumindo aquele tom sério que Mariana conhecia bem. A gente tem pensado muito e chegamos à conclusão de que a senhora não deveria mais morar sozinha nesta casa grande, completou Ana Clara. Mariana sentiu o coração acelerar. Será que finalmente eles iam convidá-la para morar perto deles? Será que tinham percebido que ela estava sozinha demais? A gente encontrou uma casa de repouso muito boa, mãe. É um lugar onde a senhora vai ter companhia, onde vai ser bem cuidada, onde não vai precisar se preocupar com nada. O mundo desabou sobre a cabeça de Mariana naquele momento. Mas eu tenho apenas 62 anos, ela conseguiu murmurar. Eu estou bem de saúde. Eu consigo cuidar da minha casa. Mãe, a gente sabe que a senhora está ficando mais esquecida. Semana passada, a senhora me ligou 3 vezes perguntando a mesma coisa. E se acontecer alguma coisa com a senhora aqui sozinha, a gente não pode ficar preocupado. Além disso, mãe, essa casa vale uma boa grana. Se a gente vender, dá para pagar a casa de repouso por muitos anos. E ainda sobra uma quantia que a gente pode investir para a senhora, acrescentou Rafael. E aí, meus queridos, se vocês estão sentindo a mesma revolta que eu senti ao ouvir isso, não deixem de comentar aí embaixo o que vocês acham dessa situação. Histórias como essa precisam ser discutidas, precisam gerar reflexão. Mariana tentou argumentar, tentou explicar que não queria ir para uma casa de repouso, que queria continuar na sua casa, perto das suas lembranças, dos seus vizinhos, da sua vida. Mãe, a senhora está sendo egoísta. A gente está tentando fazer o melhor para a senhora e a senhora só pensa em si mesma. A gente tem nossa vida, nossos compromissos. Não podemos ficar babando a senhora para sempre. Essas foram as palavras de Ana Clara, a filha para quem Mariana havia vendido a aliança de casamento para pagar a faculdade. Estava dizendo que ela estava sendo egoísta. Mãe, a decisão já está tomada. A gente já visitou o lugar, já conversou com a administração. É uma boa casa de repouso. Tem atividades, tem pessoas da idade da senhora. A senhora vai fazer novos amigos. Rafael falou isso com a mesma frieza com que falava sobre uma transação comercial. Mas, e se eu não quiser ir? Perguntou Mariana com a voz tremendo.
Mãe, a gente não está pedindo opinião, a gente está comunicando uma decisão. A mudança vai acontecer no próximo mês. E então eles foram embora, deixando Mariana sozinha com seus pensamentos, sozinha com a dor de perceber que os filhos pelos quais havia sacrificado tudo haviam apenas como um problema a ser resolvido. Vovô, eu fico me perguntando, onde foi que eu errei? Como que duas pessoas que eu criei com tanto amor, para quem eu dediquei minha vida inteira, podem me tratar assim? Como se eu fosse um móvel velho que está atrapalhando na sala. E aí está, meus queridos, o grande dilema dessa história. Uma mãe que deu tudo de si pelos filhos, mas que na hora em que mais precisou de carinho e compreensão, recebeu apenas ingratidão. Mariana me contou que passou a semana inteira sem dormir direito, pensando na conversa com os filhos. Ela relembrou cada sacrifício que fez, cada noite mal dormida, cada refeição que deixou de fazer para que sobrasse comida para eles. Eu me lembro de quando Rafael quebrou o braço aos 8 anos, vovô. Eu passei 3 noites em claro no hospital, dormindo numa cadeira desconfortável, segurando a mão dele para que ele não ficasse com medo. Quando a Ana Clara teve catapora aos 10 anos, eu faltei uma semana inteira no trabalho para cuidar dela, perdendo o salário, mas não deixando ela sentir nenhum desconforto. E agora, quando eu preciso deles, quando eu estou sozinha e precisava apenas de carinho, de atenção, eles querem me jogar numa casa de repouso para se livrarem de mim. A dor na voz dela era tanta que eu também comecei a chorar do outro lado da linha. Como pai e avô, eu consegui imaginar a dor daquela mulher. Conseguia sentir na própria pele a ingratidão dos filhos. Mariana, eu disse para ela, você não errou em nada. Você foi a mãe que qualquer filho deveria ter orgulho de ter. O problema não está em você, está neles. Está numa sociedade que ensina as pessoas a serem individualistas, que ensina os filhos a verem os pais como obrigação e não como bênção. Mas ela continuou desabafando, contando detalhes dos sacrifícios que fez e que nunca foram reconhecidos. Eu me lembro de quando a Ana Clara queria fazer um intercâmbio na faculdade, vovô. Ela ficou semanas me implorando, dizendo que todos os colegas iam e só ela ficaria. Eu não tinha dinheiro, mas não conseguia ver minha filha triste. Peguei um empréstimo consignado, comprometi minha aposentadoria por anos, mas mandei ela para a Europa. Ela voltou cheia de histórias, cheia de experiências incríveis, mas nunca me agradeceu pelo sacrifício que fiz. E o Rafael, quando quis comprar um carro usado para ir para os estágios da faculdade, eu vendi os poucos móveis bons que ainda tinha da época do meu casamento. Móveis que tinham um valor sentimental, que guardavam memórias do meu marido. Vendi tudo para dar o dinheiro da entrada do carro para ele. Ele ficou tão feliz, dirigiu pela cidade toda mostrando para os amigos. Mas para ele, aquilo era só uma obrigação minha. E vocês, que estão acompanhando essa história, se ela está mexendo com vocês como mexeu comigo, aproveitem para ligar para seus pais agora. Aproveitem para dizer que amam, para agradecer pelos sacrifícios que eles fizeram. Não deixem para depois, porque depois pode ser tarde demais. Mariana me contou ainda sobre os pequenos gestos que sempre fez e que passaram despercebidos, como acordava mais cedo nos aniversários deles para preparar o café da manhã especial, como guardava dinheiro durante meses para comprar presentes de Natal que eles nem ligavam muito, como ficava acordada esperando eles chegarem das baladas na adolescência, preocupada, mas fingindo que estava assistindo televisão quando eles chegavam. Eu fiz tudo isso por amor, vovô. Nunca esperei recompensa, nunca esperei reconhecimento, mas também nunca imaginei que seria tratada como um estorvo. Então eu perguntei para ela, Mariana, e agora? O que você vai fazer? Ela ficou alguns segundos em silêncio e depois respondeu com uma determinação que me surpreendeu. Vovô, eu tomei uma decisão. Eu não vou para essa casa de repouso. Eu vou lutar pelos meus direitos. Vou mostrar para eles que eu não sou um móvel que eles podem descartar quando quiserem.
Mariana me contou que havia procurado um advogado e descoberto que os filhos não podiam forçá-la a ir para uma casa de repouso contra sua vontade, não enquanto ela estivesse em plenas condições mentais e físicas. Eu vou procurar os dois e vou ter uma conversa séria com eles. Vou contar tudo o que passei, todos os sacrifícios que fiz. Vou dar uma última chance para eles entenderem o que fizeram comigo. E se eles não entenderem? Perguntei. Então eu vou seguir minha vida sem eles, vovô. Vou construir uma nova família com pessoas que me valorizem, que me vejam como uma pessoa e não como um problema. Eu ainda tenho muitos anos de vida pela frente e não vou desperdiçar esses anos sofrendo por causa de filhos ingratos. A força na voz dela me emocionou. Aquela mulher que havia chegado no fundo do poço estava encontrando forças para se reerguer. Sabe o que mais me dói, vovô? É pensar que eles vão fazer a mesma coisa com os filhos deles. Essa ingratidão vai passar de geração em geração, porque eles não aprenderam o valor do sacrifício, não aprenderam o valor do amor incondicional. E é aí que está a grande lição dessa história, meus queridos. Não basta apenas darmos tudo pelos nossos filhos. Precisamos ensiná-los a valorizarem o que recebem. Precisamos educá-los para serem gratos, para reconhecerem os sacrifícios que fazemos por eles. Mariana cometeu o erro que muitos pais cometem. Ela protegeu tantos filhos das dificuldades que eles nunca aprenderam o valor das coisas. Ela mentiu tanto sobre suas dificuldades que eles cresceram pensando que tudo era fácil, que tudo era natural. Se eu pudesse voltar no tempo, vovô, eu faria diferente. Eu contaria para eles sobre minhas dificuldades, sobre meus sacrifícios. Eu os ensinaria a valorizar cada coisa que eu fazia por eles. Mas a vida não permite voltas, não é mesmo? O que podemos fazer é aprender com os erros e tentar não repeti-los. 2 semanas depois daquela conversa, Mariana me ligou novamente. Dessa vez, sua voz estava mais forte, mais determinada. Vovô, eu fiz o que falei, conversei com os dois. E como foi? Perguntei, ansioso. Foi exatamente como eu imaginava. Eles não quiseram ouvir. Disseram que eu estava sendo dramática, que estava exagerando. O Rafael ainda teve a coragem de dizer que eu estava tentando chantageá-los emocionalmente. Mas então ela me surpreendeu com o que disse em seguida. Mas sabe de uma coisa, vovô? Eu me senti aliviada. Eu finalmente disse tudo o que precisava dizer. Tirei aquele peso do peito e percebi que eles realmente não merecem mais os meus sacrifícios. Mariana havia tomado uma decisão que mudaria sua vida completamente. Eu vou viajar, vovô. Vou conhecer um mundo que nunca conheci porque estava ocupada demais cuidando deles. Vou usar o dinheiro da venda da casa para viver meus sonhos, para fazer as coisas que sempre quis fazer. Ela havia decidido vender a casa, mas não para pagar uma casa de repouso, para financiar uma nova vida, uma vida onde ela seria protagonista e não uma coadjuvante. Eu me inscrevi num grupo de viagens para a terceira idade. Vou para a Europa no próximo mês. Vou conhecer os lugares que sempre sonhei conhecer. Vou para a Itália, para a França, para a Espanha. A alegria na voz dela era contagiante. Pela primeira vez na conversa, ela estava falando sobre si mesma, sobre seus sonhos, sobre seu futuro. E depois que eu voltar, eu vou me mudar para uma cidade do interior. Vou comprar uma casinha pequenininha com jardim. Vou plantar flores. Vou ter um cachorro. Vou construir uma vida nova. E vocês sabem o que mais me emocionou nessa história? Foi perceber que nunca é tarde para recomeçar. Mariana, aos 62 anos, estava descobrindo que podia ser feliz sendo ela mesma, cuidando de si mesma. Os meus filhos me procuraram quando souberam que eu ia vender a casa, não para se desculpar, não para dizer que me amam, mas para questionar o que eu ia fazer com o dinheiro, para sugerir investimentos, para tentar controlar minha vida mais uma vez. E o que você disse para eles? Eu disse que a partir de agora eles iam ter que cuidar da própria vida, assim como eu vou cuidar da minha. Disse que o cordão umbilical estava definitivamente cortado. Essa conversa com Mariana me fez refletir muito sobre a paternidade, sobre os sacrifícios que fazemos pelos filhos e sobre a importância de ensinarmos gratidão. Meus queridos, se vocês são pais, não cometam o mesmo erro da Mariana. Não protejam tanto seus filhos das dificuldades a ponto de eles não valorizarem seus esforços. Ensinem eles a serem gratos, a reconhecerem os sacrifícios que vocês fazem.
E se vocês são filhos, olhem para seus pais com mais carinho. Lembrem-se de que eles dedicaram a vida deles para que vocês pudessem ter a vida que têm. Liguem para eles, visitem eles, agradeçam pelos sacrifícios que fizeram. Porque um dia, quando for tarde demais, vocês vão se lembrar das palavras que não disseram, dos abraços que não deram, do tempo que não passaram juntos. A história da Mariana me ensinou que o amor incondicional pode ser uma faca de dois gumes. Se por um lado é lindo ver pais que se sacrificam pelos filhos, por outro lado, é triste ver que esses sacrifícios nem sempre são valorizados. Mas também me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para buscar a própria felicidade. Mariana estava descobrindo isso aos 62 anos, e vocês podem descobrir isso em qualquer idade. Hoje, 3 meses depois da nossa primeira conversa, Mariana está na Itália. Ela me manda fotos das paisagens incríveis que está conhecendo, dos pratos deliciosos que está experimentando, dos novos amigos que está fazendo. Vovô, eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz sendo só eu mesma. Eu passei tantos anos vivendo em função dos outros que esqueci de viver em função de mim. E sabem qual foi a última mensagem que ela me enviou? Vovô, obrigada por me ouvir naquele dia. Conversar com o Senhor me deu forças para mudar minha vida. Às vezes, a gente precisa contar nossa história para alguém para entender o que realmente está acontecendo. Então é isso, meus queridos. Se essa história tocou vocês como tocou a mim, não deixem de compartilhar. Talvez ela chegue até alguém que está passando pela mesma situação da Mariana. Alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. E lembrem-se, valorizem seus pais enquanto eles estão vivos. Agradeçam pelos sacrifícios que eles fizeram. Porque um dia, quando eles não estiverem mais aqui, vocês vão dar qualquer coisa para ter mais um dia, mais uma conversa, mais um abraço. A história da Mariana me ensinou que o amor incondicional pode ser uma faca de dois gumes. Se por um lado é lindo ver pais que se sacrificam pelos filhos, por outro lado, é triste ver que esses sacrifícios nem sempre são valorizados. Mas também me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para buscar a própria felicidade. Mariana estava descobrindo isso aos 62 anos, e vocês podem descobrir isso em qualquer idade. Hoje, 3 meses depois da nossa primeira conversa, Mariana está na Itália. Ela me manda fotos das paisagens incríveis que está conhecendo, dos pratos deliciosos que está experimentando, dos novos amigos que está fazendo. Vovô, eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz sendo só eu mesma. Eu passei tantos anos vivendo em função dos outros que esqueci de viver em função de mim. E sabem qual foi a última mensagem que ela me enviou? Vovô, obrigada por me ouvir naquele dia. Conversar com o Senhor me deu forças para mudar minha vida. Às vezes, a gente precisa contar nossa história para entender o que realmente está acontecendo. Então é isso, meus queridos. Se essa história tocou vocês como tocou a mim, não deixem de compartilhar. A vida é muito curta para desperdiçarmos com ingratidão. É muito curta para não reconhecermos o amor daqueles que se sacrificaram por nós. E é muito preciosa para não buscarmos nossa própria felicidade.